Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Eu recebo você aqui na minha casa, nesse espaço dedicado à oração. Estamos no mês da Bíblia e eu quero que você também pegue a sua Bíblia para que nós possamos meditar juntos. Hoje o Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 6, versículo 6 ao 11. O texto diz assim: Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa eu gostaria de ressaltar no Evangelho de hoje, que nós aprendemos com Jesus, porque o que está em discussão novamente é o descanso sabático. Mas às vezes nós falamos sobre esse descanso sabático, argumentamos sobre ele, mas nós não sabemos inclusive a sua origem. Então eu quero ensinar para vocês também. De onde vem o descanso sabático? Então o descanso sabático, ele surgiu durante a escravidão no Egito. Foi ali que ele surgiu. Qual que era o objetivo, então, do descanso sabático? Dedicar um dia para a vida familiar e também para o louvor a Deus. Então era um dia de descanso, mas para a vida familiar e para o louvor a Deus. Só que isso foi de tal forma trazido como regra que, ao invés de observar aquilo que o descanso sabático proporciona, eles observavam simplesmente o dia sábado. E isso é um perigo para a nossa vida, porque hoje nós vivemos uma sociedade muito dinâmica. Então, muitas pessoas, para buscar o sustento das suas vidas, inclusive trabalham no sábado, no domingo, e têm um descanso ao longo da semana. Esse dia da semana é esse dia para a família e um dia também para louvor a Deus, para a oração. Estamos nessa dinâmica. Diante desse contexto, Jesus provoca uma reflexão. Veja, essas pessoas que têm as leis sob seus pés, estão sentadas em cima das leis, elas não querem reflexão, elas querem cumprimento de coisas. Então vamos cumprir isso. A regra diz, como diz o comentarista de futebol, né? A regra é clara. Assim viviam eles. Esta é a regra e nós vamos seguir esta regra. Só que Jesus surpreende a cada momento. E ao invés de confrontar com eles, coloca aquele homem da mão seca ali no meio deles e aí faz o seu questionamento. E qual é o questionamento? O que é permitido fazer, o bem ou o mal? E ainda diz: salvar uma vida ou deixar que se perca?
Jesus sabia como é que surgiu essa lei do descanso sabático. Jesus sabia. E o que essa regra, essa lei do sábado, trazia como benefício. Então Jesus sabia que era para a vida familiar, para que todos pudessem viver e para se sentir bem, ou seja, para que todos tenham vida, e para louvor a Deus. E aí Jesus confronta essa ideia, né, aquele contexto que eles estavam vivendo, com a regra que eles seguiam. O que é permitido fazer em dia de sábado? O bem ou o mal? E eles não respondiam nada, porque se eles respondessem o bem, ótimo, então eu vou fazer o bem para esse homem, eu vou devolver a saúde para ele, a vida, a dignidade. E outro questionamento: salvar uma vida ou deixar que se perca? E eles iriam responder: salvar a vida? Ótimo, então eu vou salvar a vida, eu não estou infringindo nenhum tipo de regra, de lei. Mas eles ficaram tão raivosos com essa atitude de Jesus que eles começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Muitas e muitas vezes nós não gostamos do questionamento. Quando nós vivemos a nossa vida, nós pautamos a vida por aquilo que a sociedade nos oferece e não damos margem para as novidades que Jesus traz. E Jesus é esse homem que nos traz novidades. Ele não se senta sob as leis e as normas e diz: olha, é assim que nós vamos viver e pronto. Claro que Jesus não anula as regras e as leis, mas ele não se escraviza por causa disso. Jesus não é um escravo das regras e das leis. Jesus diz: eu sei o que tem que fazer, mas também precisamos fazer outras coisas. E é essa novidade em Jesus que me encanta muito, porque ele nos desestabiliza. Jesus propõe coisas novas. E é isso que eu gostaria que você meditasse no seu dia hoje. Você simplesmente segue regras ou você procura pegar a essência de cada regra e trazer para a sua vida? Veja, aquele questionamento sobre o sábado, sobre o descanso sabático, Jesus traz para a realidade de hoje e diz o que é permitido fazer. E o descanso sabático procurava a vida familiar e o louvor a Deus. É isso que precisa ficar muito claro. E nós, o que estamos fazendo? Não olhe para os dias da semana. Olhe para o dia em que você dedica para a sua família e o dia que você dedica para louvor a Deus. Pense um pouquinho sobre isso e vamos pedir a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.